Todos novamente. Estamos aqui para mais um encontro síncrono do nosso curso do EAD, Administração, segundo módulo, e vamos continuar falando sobre gestão de recursos humanos, uma área bem interessante, para que a gente comece esse segundo módulo de uma forma mais tranquila. Podia começar já com contabilidade e tal, por enquanto é gestão de pessoas. Assim, não assusta ninguém, o pessoal não desiste logo no começo. Bom, acompanhei o grupo um pouco lá hoje, estava comentando com a Gabriela e algumas dúvidas surgiram. Eu tinha dito que eu ia fazer a aula hoje, pessoal, já naquela oportunidade que eu avisei da aula do dia 20. Então teve gente que ficou na dúvida se hoje realmente teria aula. O que eu tinha dito é que iremos alternar entre segundas, quartas e sextas para que as pessoas que não podem entrar na segunda, por exemplo, tenham a oportunidade de participar na quarta, ao vivo. E se não pode na quarta, talvez na sexta. Por enquanto, essa aqui é a nossa mais vazia até agora, só 4 pessoas, né? Vamos ver se o pessoal vai chegar aí. Olha lá, mais uma pessoa, Gisela. Acredito eu que eu até marco 7h30, porque tem gente que está se deslocando ainda do serviço para casa, né? Eu sei que tem gente que estuda à noite, presencial também, e faz o curso além do presencial, então eu entendo, tá? Mais legal quando tem uma galera grande aqui para que a gente bata um papo mais produtivo. É, no de vocês, gente, aparece aqui, até eu pedi para o pessoal mandar lá no grupo do Whats, aparece aqui a opção bloco de notas. No meu não aparece nessa tela, tá? Onde eu estou passando o mouse aqui. Então, mas o que que eu vou ter aqui? Se eu entrar aqui em minhas turmas e eu acompanhar a mediação, eu vou cair no bloco de notas. Olha lá, cheguei. A Irlane é a primeira que apareceu aqui, Irlane, olha lá que legal. Boa noite, Isela. A da Irlanda está aqui, o teste de personalidade dela. Então, ela colocou esse título, teste de personalidade, agenda 2, o dia que ela fez, 23/2, às 19h02. Se eu clicar aqui, vai abrir o que ela escreveu, certo? E o link do, do teste dela que ela colou. Eu posso copiar esse link e abrir, mas eu não vou fazer isso em respeito a Irlânia. Então, aqui embaixo eu vou ler e vou dar a devolutiva para ela aqui. Quando eu fizer esse microfone aqui, não, alto-falante, ele vai mudar de cor. E aí eu gravo e depois eu vou lançar essa nota na área de avaliação, tá? Vou até mostrar para vocês como funciona aqui, gente. Se eu entrar aqui nos acompanhar mediação, ver fichários, olha aqui, aparece aqui todos os fichários que já foram entregues. Então, da agenda 2, por exemplo, ó, eu já tenho todos esses aguardando correção, que é uma coisa que eu preciso fazer já em breve, certo? Agenda 3 não tem nenhuma ainda porque não abriu. E assim vai, eu vou ter aqui das 15 agendas, certo? Depois, eu tenho uma outra tela onde eu lanço a nota ainda, onde eu consigo puxar essa nota que foi dada ali, ok? Se alguém discordar de alguma devolutiva que eu der, fique à vontade para me questionar, tá? Vocês têm esse esse poder aí de me questionar se vocês não concordarem com a minha avaliação, tá? Eu tento fazer o mais honesto possível e uma forma que eu realmente ranqueie as pessoas que realmente arrasaram, as pessoas que fizeram somente o necessário, as pessoas que deixaram alguma coisa de ser feita, tá? Bom, debate é a mesma coisa, vai estar aqui embaixo, eu também consigo visualizar e assim vai. Então, bloco de notas é isso. Quando eu entro aqui, então, aparece todos os blocos de notas de vocês. Ó, a Ilana e a Fran, as duas que estão aí já fizeram, né? Aí quem está com zero aqui é que não entregou nenhuma atividade. Aí tem, por exemplo, da Gabriela, Gabriela Martorano, ela tem atividades do semestre passado que foram postadas aqui, que não foram avaliadas, essas 4 aqui, ó. Essa aqui é a minha. Então eu só vou avaliar daqui para frente. Ela tinha 15 registros, olha. Eu vou até tentar excluir depois os outros, porque não vão ter mais correção, né? Gabriela, a Gabriela daqui, olha lá, ela mandou também.
Eu É, sou Gabriela Souza. É, tá isso, certo. tá aqui, né? Ela mandou, olha lá. Ah, sobre o Mooc. É esse Mooc que você estava com dúvida, né, Gabriela? O Mooc que é o curso que precisa ser feito lá na Agenda 7. Não é ele agora. Não, Agora é esse momento do teste de personalidade. mas Gabri... eu enviei para você. Você mandou Que aqui, ó. loucura. Eu tô Acho que fuçando você nas coisas, aí vai. não tem problema. Então Acho que você tá, mandou como se fosse uma anotação para você. tá bom. Para a conclusão do segundo módulo, precisará concluir dois cursos extras. Segue o link para acesso e localização. E você enviou como vamos dizer assim, Um lembrete. isso, exatamente. Ficou Ah, foi aqui. isso mesmo. Eu fiz Olha isso para lá. não esquecer, é verdade. Então não tem problema Beleza. nenhum, tá? Ótimo. Tá. Você realizou uma anotação que poderá ser útil, Aham. Entendi. certo? Obrigada. Só para ele ficar com o balãozinho vermelhinho lá, ó. Vai acontecer isso agora. Aham. Por gravar, olha lá, já mudou aqui. Aqui você pode editar seu comentário, é para mim, né? E se eu Ah, voltar aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha lá como ficou o seu. Então, o que eu vou ter que fazer é olhar todos e todos vão ter que ficar com essa carinha aqui. E aí certo. a nota, eu vou passar aqui também, qual foi a nota. E aí eu lanço a nota numa outra tela, tá? Tá bom. Uhum. Beleza, obrigado. No fim, ó, tá vendo? Sua anotação serviu para a gente comentar. Bom, olha, chegou mais gente. Maiara, Juliana, Jamile. Beleza, gente. Boa noite a todas. A Boa todas, viu, noite. Gabriela? Boa noite. Tudo bem, Maiara? Tudo tranquilo? Então tá bom. Maiara participa. Na última aula eu lembro da sua voz. Foi, não foi? Eu lembro até das coisas que você falou. Foi legal. Bom, o nosso tema hoje, gente, a gente continua na mesma toada, mesmo assunto, só que acrescentando algumas coisas a mais. É interessante que surgem termos aqui que a gente não tem muito contato no dia a dia e coisas que a gente não ouve falar muito das empresas que a gente trabalha. Então, empresas grandes costumam utilizar mais esses recursos do que empresas menores, e pode ser que vocês já tenham visto, tomara que sim, e se não tiverem conhecimento sobre esses termos, a gente vai explicar direitinho aqui. Isso costuma cair na prova também, então é ótimo. Agenda 3 e teve até um pessoal que ficou com dúvida, mas a gente vai fazer a agenda 3 nem abriu ainda, mas abre sexta-feira. Então, como a gente vai fazer aula na quarta, na sexta vocês já vão ter a aula feita, vocês já podem fazer a atividade. Vou entrar aqui. Reparem, agenda um, as pessoas, o bem mais valioso da organização, falando sobre o poder que as pessoas, os colaboradores têm para o sucesso de uma organização. Depois a gente vem para recrutamento e seleção de talentos, que foram as duas etapas que nós estudamos na agenda 2. Estamos fazendo ainda as atividades. E na agenda 3, desenvolvimento de pessoas. Depois disso, gente, que é a área de recursos humanos, nós vamos passar para a área de DP, Departamento Pessoal, que é a área de registro, de contratação, documentação, salário, hora extra, jornada de trabalho. Essa aqui já entra um pouquinho de cálculo, né? É pouco mesmo. A gente vai aprender a calcular hora extra, por exemplo. Nessas duas agendas, então, a gente vai ter essa questão da parte burocrática da gestão de pessoas, certo? E depois a gente já vai na agenda 6 e 7 para contabilidade, que eu considero as duas agendas mais difíceis do semestre para vocês. E depois o resto dá para desenrolar bem e tranquilamente, tá? Bom, vamos lá. Eu vou entrar no acesso da nossa aula 3, desenvolvimento de pessoas, e vou começar para começar o assunto. Bom, vamos lá. É, Desenvolver pessoas significa você capacitar pessoas, você preparar as pessoas para que elas te deem um retorno ainda maior do que elas já te proporcionam dentro de uma empresa. Então, quando a gente decide, como gestor, investir em treinamento, em capacitação, a ideia é justamente que você aprimore o conhecimento daquela pessoa
para que isso possa ser utilizado a teu favor dentro da empresa. E, obviamente, a pessoa terá a satisfação em estar usufruindo desse crescimento, né? As empresas que não fazem isso acabam desmotivando o colaborador, porque ele se sente uma carta fora do baralho, alguém que não recebe a devida atenção. Então, quando a empresa ajuda o colaborador a se preparar cada vez mais, mesmo sabendo que ela pode perdê-lo, você como colaborador acaba reconhecendo isso e tendo gratidão pela empresa, trabalha-se melhor, trabalha-se mais satisfeito e assim vai. Então, as capacitações, os treinamentos, as empresas que pagam parte de curso de inglês, faculdade, ou pagam até integral, elas têm esse retorno. Aí você pensa assim, mas eu vou pagar e depois a pessoa pega e sai aqui da minha empresa e vai para outra. Se você for pensar assim, você sempre vai ter pessoas que não foram capacitadas da forma como você gostaria. Então, vale a pena? Obviamente que sim. Um ou outro você vai perder, mas a grande maioria vai te fidelizar, vamos dizer assim, vai querer estar do teu lado porque se reconhece que você faz esse investimento na carreira dela, tá? Então, se a gente falar de gestão de competências e falar de desenvolvimento, é justamente isso. No que eu posso melhorar para agregar para a empresa? A empresa vai fazer essa análise e vai começar a oferecer esses estudos. Vamos supor que a Jamile não tenha faculdade. E aí a empresa fala assim, Jamile, a gente tem um projeto para a sua carreira aqui dentro e a gente gostaria que você fizesse um curso universitário. Aí a sua pergunta, obviamente, vai ser em que área? Eu gostaria que você fizesse na área de administração ou na área de contabilidade. Não sei o que você pretende, mas a gente enxerga em você potencial para essas duas áreas. E aí a empresa pagar a faculdade para você, por exemplo, ou parte da faculdade, para que você aprimore e seja uma futura analista contábil ou uma futura analista administrativa. Isso pode acontecer? Acontece, tá? Então, realmente, a empresa quer contar com você, te acha uma mão de obra capacitada e acha que vale a pena investir em você, que você tem muito mais potencial para ser explorado. Sensacional. Aí a pessoa fala, não quero. Poxa, vai ser mandado embora, né? Quem fala não quero para uma oportunidade dessa, com certeza não vai ter mais investimento por parte da empresa, certo? Bom, é importante a gente entender então que mesmo você sabendo que pode perder o colaborador futuramente, porque você está capacitando e o mercado ele vai se tornar cada vez mais atrativo para o mercado, você precisa fazer, senão você vai ter funcionários despreparados sempre, né? Bom, para começar o assunto, existe uma expressão inglesa, gente, go by to the book. Difícil de traduzir para o português, mas significa algo parecido com proceder conforme as regras. Por exemplo, administrar by the book significa fazer tudo corretamente, como os livros indicam. Então é como se fosse assim, seguindo o manual, tá? Na administração, gente, muitas vezes não há regras prontas. Quem trabalha na área de DM aí já sabe que muitas vezes a gente fica surpreso com as coisas que acontecem e você precisa ter jogo de cintura ali para resolver uma situação rapidamente, que precisa da tua capacidade ali, né? Então não basta simplesmente a gente ler teoria de livro. Eu li tudo sobre administração. Tá bom. Pode ser que aconteça uma coisa que você não leu em nenhum desses livros que você pegou, né? Então, os desafios de gestão são novos a cada dia. As coisas vão mudando, né? A gente está prestes a entrar em uma fase de reforma tributária, onde a gente estava acostumado com PIS, COFINS, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, IPI, ICMS, e aí vem uma nova modalidade de tributação que vai acabar com tudo isso. Vai ser um imposto único, uma alíquota só. É um novo desafio. As empresas estão colocando nas notas fiscais já a partir de janeiro a título de treinamento, porque ainda não está vigorando a lei, né?
Ainda a tributação não está sendo feita dessa forma, mas já é obrigado a fazer, a plantar isso no teu sistema para emissão de notas fiscais, para que você tenha uma ideia de como isso vai acontecer. Então já sai até destacado o quanto você pagaria de imposto desse imposto único. É uma fase de mudança total. Então, olha lá, os livros têm isso? Não, porque é coisa nova, acabou de sair. Vão sair livros sobre isso, com certeza. Mas agora não tem material. Tá? Bom, então, o que que a gente faz, na verdade, quem trabalha em ADM? A gente adequa a teoria a cada contexto específico. E isso não é fácil. Tem hora que você fala assim, essa teoria não presta, não vai me servir para nada, eu vou precisar resolver do meu jeito. E isso acontece bastante, tá? Bom, uma boa alternativa então, gente, é aprender com a experiência dos outros. Isso aqui é uma das coisas que vale a pena e a gente observar principalmente as pessoas que se saem muito bem executando suas tarefas nas empresas. Eu, na minha carreira profissional, em empresa, eu já tive 3 ou 4 pessoas que me ensinaram bastante, mas tinham coisas que eu não gostava do jeito que elas faziam. E eu tentava melhorar, porque se eu enxergava aquilo como falha, eu não gostaria de repetir. Em compensação, essas mesmas pessoas faziam coisas muito boas. E aí eu me espelhava neles para conseguir mostrar a mesma capacidade. E então eles, vamos dizer assim, me inspiraram e me ensinaram muita coisa, apesar de não serem profissionais perfeitos, que isso não existe, sempre a gente tem uma falha. Fez toda a diferença, justamente eu saber essas metodologias que esse pessoal utilizava. Trabalhei com um senhor que ele tinha quinta série só. E a rapidez de raciocínio dele era impressionante, até para cálculo. Ele dava um baile em muita gente formada em faculdade. E, e aí você pensa, né? Poxa, o diploma é importante, mas não é só isso. Você tem que ter qualidades, como, por exemplo, ele tinha muita vontade em ajudar, em resolver, em tudo que você falava, eu tô com um problema aqui, ele falou, opa, vamos lá. Então, a disponibilidade, né? E isso faz com que a gente se espelhe numa pessoa que tem essa proatividade que é difícil hoje em dia. Então, dependendo o grau de estudo, obviamente você vai ter mais oportunidades. Essa pessoa não teve oportunidade, ela ficou sempre no mesmo cargo, mas era uma pessoa fundamental para a empresa, né? E por quê? Porque ela resolvia as coisas facilmente com a bagagem que ela já tinha, tá? A Gabriela levantou a mãozinha, pode falar, Gabriela. Professor, nesse caso, pode considerar, ou é, né? Não sei se é a colocação certa, é uma habilidade da pessoa? Além da habilidade, exatamente. Ele não Né? tinha o conhecimento comprovado, Ah, diploma, a habilidade ele detinha, exatamente isso. Ele sabia exato. fazer, né? Onde ele aprendeu? Aprendeu com a vida, mas aprendeu. Ele aprendeu nas empresas que ele trabalhou. Antigamente o pessoal trabalhava como office boy, né? E ele foi guardinha. E isso fez com que ele despertasse essas habilidades, mesmo não tendo praticamente estudo. E então a habilidade é o saber fazer. O conhecimento é você deter aquela informação, mas não quer dizer que você saiba executar, né? No caso, essa pessoa era habilidade e atitude. Juntasse a habilidade e atitude dele, o H e o A do chá, né? Você tinha um baita de um profissional. Aí você fala assim, mas eu preciso que você se forme para a gente te dar oportunidade. Foi falado isso para ele, ele não se mexeu, tá? Então, a junção dos três é o ideal, mas caso uma das coisas não seja possível, hoje em dia, mais que antes, né, gente? O diploma faz a diferença também. Então, é importante que você tenha comprovado que você fez, que você cursou e que você detém aquele conhecimento. E depois é mostrar que você sabe fazer também, né? Não adianta ser engenheiro de diploma e não saber erguer uma parede, engenheiro civil, tá? Bom,
é, essa questão de analisar caso bem-sucedido para se inspirar, é isso que eu acabei de falar. Então, a gente tem muitos casos aí que a gente ouve falar e a gente tem que mirar. Esses dias uma aluna minha me falou assim, professor, eu sempre quis trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, é aqui perto, né? Sempre quis, sempre quis. Mas eu era muito nova, não tinha nem possibilidade de entrar lá. E aí, o que que ela fez? Ela foi mirando trabalhar lá. E ela foi tentando descobrir com pessoas que trabalhavam lá o que que precisava estudar, o que precisava conhecer para trabalhar naquela empresa. E ela mirou a carreira dela para isso. Ela tem 21 anos e está trabalhando no Grupo Pão de Açúcar na função que ela gostaria, né? Lógico que ela quer crescer no departamento, mas ela está lá na área fiscal, que é a área que ela gostaria de trabalhar. Então, a gente pode se preparar para ocupar um cargo. E ela fez isso e deu certo. Tá? Bom, aqui tem alguns exemplos de pessoas. Boa noite, Rosena. Boa noite, Valéria, Juliana. Bom, exemplos de pessoas bem-sucedidas que podem nos servir de exemplo, né? E justamente relacionadas com esse assunto de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Frederico Trajano é o CEO do Magazine Luiza, Magalu. Olha o tamanho da rede, 1.477 lojas físicas, presentes em mais de 830 cidades e 21 estados. Segundo os dados de 2001, a somatória de todas as vendas do Magalu online e offline atingiu o patamar de 56 bilhões de reais. Bom, o que é venda online e offline? Online é pelo site e offline é a venda física, é a venda pessoal, né? A venda que é feita em loja. E aí ela fala para a gente ler um trecho de uma reportagem sobre a empresa. Nessa reportagem, gente, fala que o Magazine Luiza é a melhor marca empregadora em 2022 no varejo. O ranking teve a participação de 500 profissionais e 11 milhões de avaliações no site. E o Magazine Luiza foi uma das 50 empresas listadas. Então aqui tem a matéria completa, né? E ela, então, se configurou aí entre as 50 empresas que se destacaram no trabalho de valorização da marca e valorização dos colaboradores. Então, é uma pesquisa interessante e vai verificar se a empresa investe no colaborador. Conheço pessoas que trabalham lá, gostam, conheço pessoas que trabalham lá, não gostam, tá? Trabalham no centro de distribuição, trabalham com logística, trabalham em loja, e aí existem diferenças nas opiniões. Tem gente que gosta muito, tem gente que não. Então, o Magazine Luiza ele tem um histórico de cuidar dos colaboradores, né? A grande parte gosta. E aí foi eleito também como o melhor empregador do país, então, que é essa reportagem que está falando, por essa consultoria, Great Place to Work Brasil, na categoria de empresas com mais de 10 mil funcionários. Então, é uma baita de uma empresa e que consegue agradar quase a todos. Isso é legal. Aqui tem o link da reportagem, tá? Grupo Boticário, mesma coisa, né? Todo mundo conhece. Ele possui 6 marcas: Beleza na Web, o Boticário, a Eudora, Quem Disse Berenice, The Beauty Box e Vult. Eu nem sabia que a Vult e o Quem Disse Berenice era no Grupo Boticário, descobri aqui, né? Então já tem um portfólio aí de empresas de respeito. Vocês devem conhecer melhor que eu aí. A empresa possui mais de 4 mil lojas físicas e está presente em 15 países e é líder de e-commerce de beleza no Brasil. Possui mais de 14 mil colaboradores diretos. É muita gente. E aí vem uma reportagem aqui falando sobre o Boticário, que ele lança a iniciativa inédita de treinamento massivo com a AWS, que é uma empresa que faz treinamentos online, no Brasil. E aí, olha lá a empresa, quem é? Amazon Web Services. E aí, esse treinamento, então, é de computação em nuvem, e cada vez mais ganha espaço, né, gente? Porque aí você treina a hora que quer, faz a hora que quer, a hora que você pode, desde que faça. E isso eles justificaram como: estamos investindo e apostando nas nossas pessoas que, durante um semestre, terão a possibilidade de se ausentar das suas funções de forma remunerada para estudar. Olha que legal, é no horário de serviço. Ao final do curso e com os certificados da AWS, eles serão realocados em novas posições aqui no grupo. Então, eles mesmos estão investindo
os colaboradores para que os colaboradores sejam promovidos. Caramba, que show de bola! Isso aqui é gestão de competência, isso é gestão de carreira, e isso é o que deve ser feito hoje em dia pelas grandes que têm condição de fazer, né? Tramontina, uma admirável trajetória escrita com comprometimento de uma grande equipe. Aqui ele fala, gente, que a empresa é formada por mais de 10 mil funcionários e que a cada dia buscam novas oportunidades de fazer sempre o melhor. A relação dos proprietários com os colaboradores da Tramontina é bem estreita, isso é muito legal. E eles gostam de investir nessa capacitação, olha aqui. Para quê? Para que soluções criativas e melhoria do clima organizacional sejam trazidos. Melhorar clima organizacional é você entrar numa empresa que parece que está sempre agradável o ambiente, né? Ao contrário das empresas menores que parece que quando a grande maioria não tem um ambiente saudável. É um ambiente de muita crítica, de competição, um ambiente de muita bronca, de muita vigilância, e isso faz com que as pessoas se fechem, né? Se isolem. Em vez de você expandir aquele colaborador, você faz com que ele retraia. Isso é péssimo, tá? Bom, então, além da Tramontina conseguir a admiração dos colaboradores, ela também consegue reter os talentos, fazendo esse desenvolvimento de carreira e fazendo com que os colaboradores sejam cada vez mais aprimorados, certo? Bom, vou citar um outro exemplo, gente, a Natura aqui em Cajamar. A Natura é uma empresa que se preocupa bastante com o colaborador e quem trabalha lá dificilmente quer sair. Não sei se vocês já ouviram falar. A Natura, dentro da sua estrutura, ela tem uma creche. Então, as meninas que trabalham na Natura, se forem mães, elas vão ter a oportunidade de levar o bebê ficar na creche dentro da Natura, e elas podem amamentar em períodos do dia e pode ver, ver a criança também em alguns períodos do dia. Por que que eu estou falando disso? A maioria das empresas, quando a mulher tem filho, fala, ih, ela não vai voltar a trabalhar, acho que a gente perdeu uma colaboradora, né? Tem empresa que prefere não contratar, é um absurdo isso, prefere não contratar mulher porque a mulher engravida. Eu falei disso na última aula, né? Vai deixar na mão. Gente, mulher engravida, né? E se ela tiver capacidade para trabalhar, se ela for muito melhor do que um homem, você não vai deixar de contratar porque um dia ela pode vir a ser mãe? Então é um absurdo isso, empresas que fazem esse tipo de coisa. É, é descabido de razão, não tem como avaliar isso, né? Então, acho que cabe até processo judicial se a empresa deixar claro que não te contratou no processo seletivo por conta da possibilidade de um dia você vir a engravidar. E a Natura vai no contraposto disso e ela fala: não, você vai ter o bebê, você vai continuar sendo nosso colaborador e a gente vai investir em você. Por isso que ela gasta com isso. Para quê? Para que aquela mãe tenha vontade de permanecer ali. Então ela quer realmente que o profissional continue com ela. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto creche da Natura. Olha lá, depois, vamos lá, imagens. Aqui, gente. E ela é de vidro ainda. Então a mãe ainda tem é, essa vantagem, né? Eu já fui levar os alunos até lá, e vim visita técnica, e a gente teve a oportunidade de ver. É sensacional. Profissionais altamente capacitados trabalhando lá dentro. E, e tem um berçário também, né? Aqui, ó, berçário. Que aí são os mais pititicos ainda, né? Então, olha aqui, tem a parte com crianças um pouco mais. Opa, esse aqui não é. Esse é do Instituto Natura. Mas tem até uma idade que é permitido que você leve sua criança. Olha aqui, que estrutura bacana, gente, né? Deixa eu copiar aqui. Não é investir na preparação, vamos dizer assim, de conhecimento do colaborador, mas você está investindo na carreira dele também, fazendo com que ele permaneça com você, mesmo no momento que você sabe que a mãe vai precisar dar atenção para aquele filho, né? A Gabriela falou aqui que esse ponto que a Natura faz com a educação é fundamental para o desenvolvimento da empresa. Exatamente. E tem academia lá dentro. Você pode treinar.
Durante o expediente, você escolhe um horário para encaixar. Lógico que aquela hora não vai ser considerada a hora trabalhada, né? Mas se eu falar, eu quero meia hora, sempre das 7h30 às 8h eu vou estar na academia. Você está liberado para ir lá. Depois você retoma. Se você entrou às 6h, você para, vai, faz e volta. O que que traz isso? Saúde. E a saúde reverte o funcionário não faltar. Então, são coisas inteligentes que são feitas e que fazem com que o profissional dê mais valor ainda para a empresa. A Natura permitir que o bebê seja levado junto para o trabalho faz com que a mãe não precise faltar, né? Ah, não tenho com quem deixar hoje. Quantas vezes já ouvi isso? Acaba o problema. Por quê? Porque ela tem um local para deixar o bebê dentro da empresa que ela trabalha. Sensacional, né? Então não é só investir na educação, é investir na vida do colaborador também. E isso faz com que as empresas ganhem muitos pontos e ganhem admiradores. O colaborador acaba se tornando admirador e faz o endomarketing, né? O marketing que sai do umbigo, que sai de dentro da empresa. Ele vai falar tão bem que todo mundo que conhece vai falar, meu Deus, quero trabalhar nesse lugar também. Tem um professor aqui, Cajamar, que trabalhou lá durante 20 anos e ele vestia a camisa da Natura até de final de semana. Você encontrava no restaurante, tava a camisa da Natura. Ele amava a empresa. Aí, no fim, teve um gestor novo, não se deram bem, e aí encerrou a carreira. Hoje ele está na Riachuelo, mas ele continua amando a Natura. Ele fala isso até hoje, né? Gabriela falou que procura engajar o funcionário. Isso, endomarketing, né? Endomarketing. Bom, nessa etapa, então, aqui foi só uma introdução, gente, é esse conteúdo. A matéria de hoje é bem tranquila. Vão surgir os termos ainda que eu falei para vocês que são diferentes, né? Bom, vamos lá. Aqui. Ele começa falando que nessas leituras anteriores que nós fizemos, que as pessoas são muito importantes para o sucesso da organização, tá? Isso está mais do que definido já que é uma realidade. Até falei para vocês, empresas equivalentes que conseguem investir na mesma tecnologia, o que que vai fazer uma ser diferente da outra? O capital humano, que é que vai diferenciar uma empresa da outra. Então, eu tenho a tecnologia, mas meu pessoal sabe usar adequadamente? Se eu tiver o pessoal que sabe usar e detonar com aquela tecnologia e muito bem, eu vou sair na frente da outra. Então, o capital humano passa a ser mais importante. Imagine um restaurante super chique e tem profissionais que não têm habilidade para lidar com pessoas, com público. Não vai adiantar nada. Agora, imagine um restaurante super chique que tem pessoas que foram treinadas e capacitadas para trabalhar com o público e vão trazer a melhor experiência ali para aquele cliente. Pronto, está feita a junção do que é perfeito com o que é ideal e aí você vai ter um excelente resultado, né? Antigamente eu falava bastante do Outback como exemplo disso. Hoje em dia eu já percebi que algumas coisas mudaram, tem algumas pessoas que me falam de experiências ruins. Mas o Outback ele investia tanto no colaborador antes de esse colaborador ir para o atendimento, que dificilmente você tinha algum problema. Pelo contrário, você saía de lá elogiando, nossa, fui super bem atendido. Desde postura, forma de falar, saber o momento certo de abordar, não interromper enquanto a pessoa está mastigando, né? Uma série de coisas que eles faziam com maestria, ainda fazem, algumas lojas ainda são muito bem geridas, mas hoje pela pulverização pela quantidade de lojas que abriram, eles já têm um pouco de dificuldade de manter essa padronização, tá? É muito diferente de você num restaurante mais popular do que em no Outback, né? Bom, então as empresas precisam fazer ações de treinamento e desenvolvimento. Mas como fazer isso? Tem uma receita pronta? Qual é a melhor maneira? E assim vai. São essas perguntas que foram feitas aqui na introdução. Esse é um dos casos da gestão, gente, da parte de administração, que não existe uma resposta única. Depende da tua necessidade, da necessidade da tua empresa. Imagine que você tem excelentes profissionais que entregam tudo que você pede, mas esses profissionais têm uma dificuldade enorme, enorme de se relacionar com o cliente. Não vai.
não gostam, não sabem vender, não sabem bajular o cliente, né, no momento correto, e isso causa desconexão. Você vai precisar investir nisso. Então, a sua capacitação vai ter que ser voltada para a área de atendimento, para a área de lidar com o cliente. Ensinar a ter paciência, a conversar, o que perguntar, qual o momento certo de abordar. É isso. E empresas que precisam dessa demanda, obviamente, se investirem nisso, vão ter resultados positivos, né? Bom, então depende do estilo da empresa e da necessidade das pessoas. Aí você pensa assim, mas se eu estou contratando, por que eu já não contrato a pessoa pronta? Obviamente que você vai tentar fazer isso, o mais pronta possível. Pode ser que mesmo assim não seja a pessoa ideal para aquela vaga, tá? E aí falte alguma coisa. E essa alguma coisa que você pode proporcionar para a pessoa, fazendo com que ela adquira essa habilidade, ou desenvolva uma determinada atitude, né? Bom, então vamos lá. 4 fatos aqui. É preciso investir no desenvolvimento de pessoas. As pessoas se desenvolvem por meio de seus próprios caminhos de formação. Isso é real também. Tem gente que a minha empresa não paga, mas eu vou atrás. Igual vocês. Vocês estão fazendo curso EAD, a empresa não pagou. A empresa talvez não tenha incentivado em momento algum. Tem empresa até que não deixam vocês fazerem. Fala, não, isso está te atrapalhando, para com isso, né? As pessoas aprendem de formas diferentes, isso é fato. Então, nem todo treinamento e capacitação vai servir para a tua equipe toda. E é preciso aprender o tempo todo. Esse cara aqui, é preciso aprender o tempo todo, é um que eu, como professor, sou suspeito de falar, mas a gente sabe que isso é real, principalmente no mundo tão dinâmico e que tem inovações constantes. Então, se a gente ouve uma terminologia nova, a gente fala, não vou ouvir falar, não quero nem ouvir isso aí por enquanto. A hora que isso chegar e me afetar, me atingir, aí eu vou tentar entender. A gente tem a oportunidade hoje de se preparar para as bombas que vão surgir, né? Como eu falei, reforma tributária, já dá para estudar sobre, né? Então, tem gente que já tá, que trabalha na área contábil, vai ter que fazer essa capacitação, é fato. E aí os escritórios vão ter que investir nessa capacitação para que os seus colaboradores tenham essa aptidão técnica. É uma coisa complexa, não tem como se falar assim, vai atrás, estuda você. Não, todo mundo vai ter que aprender. Então, cabe ao escritório contratar um profissional para fazer com que as pessoas sejam capacitadas para isso. Bom, lendo esses casos das empresas bem-sucedidas, gente, que nós vimos lá na primeira parte, a gente entende o porquê que é tão importante treinamento e desenvolvimento. E agora nós vamos falar sobre alguns fatores, como, por exemplo, o conhecimento, que é um fator crítico de sucesso. Então, já falamos que as empresas dependem das pessoas, e se as pessoas detêm o conhecimento, a empresa, obviamente, apresentará melhores resultados. Gente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Estou falando demais hoje. Inspirado aqui. Então, o conhecimento passa a ser esse fator crítico de sucesso. Sempre foi e sempre será. Os teóricos da administração, os famosos, né, gente, os modernos, eles apontam para essa importância dos processos de apropriação, distribuição e compartilhamento e produção do conhecimento para o sucesso das empresas. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você está trabalhando e fala assim, não vou ensinar. Alguém falar assim, né? Não vou ensinar essa pessoa que entrou não, que ela vai roubar meu lugar. Já passaram por isso? Algum de vocês? Eu tive poucas experiências, mas nunca ocorreu. Ah, que bom, que Nunca bom. ocorreu. Já aconteceu comigo. Da pessoa olhar torto e torcer o nariz e falar, deixar claro que não queria me ajudar, sabe? Uhum. Tipo assim, ela se recusa, fala, não, depois eu te explico, ou não, nem esquenta a cabeça com isso, não é sua função. Essa frase é a mais comum. Não esquenta a cabeça com isso. Um dia, quando você precisar, você aprende. É terrível. Dá raiva, né? Você fala assim, meu Deus, por que que ela não está querendo me passar? É justamente porque você Uhum. pode se tornar tão bom quanto ela.
E aí é o medo. Normalmente quem faz isso é quem não tem competência e não se garante, né? Sim. Então, coloca debaixo do braço e fala assim, eu vou ficar com isso aqui escondido, que isso aqui é meu trunfo. Não vão mandar embora, que só eu sei fazer. É chato demais isso, né? E as empresas hoje pregam o contrário, a disseminação desse conhecimento, fazer com que todo mundo tenha acesso e mais pessoas consigam exercer as mesmas atividades. Tem empresas, gente, que elas vão rodando o funcionário em várias posições, em vários setores, mesmo que a pessoa não vá trabalhar ali, para conhecer, para que se um dia for necessário, umas férias eventuais de algum outro colaborador, precisar, eu posso encaixar aquela pessoa ali. Então, é uma cultura totalmente diferente dessa cultura de competição. É a cultura de colaboração e esse compartilhamento de conhecimento. Isso é sensacional. Empresas que trabalham por projeto costumam ter mais resultados favoráveis nesse quesito. Então, por exemplo, a Autoban, que é a que gere a Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, aqui em São Paulo, né, aqui na região do interior, ela pegou um projeto do metrô de El Salvador. E aí, foi licitação, eles venceram. Eles tinham que automatizar, montar todo o sistema de cobrança e tal. O que que a Autoban fez? Ela mandou uma equipe multidisciplinar para lá e todo mundo se ajudou. Então, tinha profissionais de todas as áreas necessárias para o projeto tocar, juntaram essa galera e aí um ajudou o outro. E não teve competição, porque eles precisavam trabalhar que nem um time, né? E aí todos aprimoraram o conhecimento, todos melhoraram. Eles mexeram com temas multidisciplinares. O cara que é de TI, por exemplo, que não tinha contato com cobrança de tarifa de passageiro, ele acabou precisando entender essa dinâmica também. Então, aí você tem uma melhoria no conhecimento de todo mundo da equipe, mas não é a realidade de todo mundo. A indústria, por exemplo, dificilmente vai trabalhar por projeto, né? Quando você tem início e fim marcados e depois desmembra a equipe e parte para outro. Indústria não, é sempre o mesmo time, né? Bom, Peter Drucker, por exemplo, gente, e Thomas Stewart, dois magos aí da administração, eles falam sobre os fatores críticos de sucesso. E justamente esse conhecimento é um fator crítico de sucesso das empresas, que é chamado por eles de empresa do conhecimento, ou a organização que aprende. A empresa não aprende, quem aprende é quem está lá dentro prestando serviço, né? A Juliana falou que não é uma prática na minha empresa, porém, no meu caso, passei por vários setores. Falo isso sempre lá. E, Juliana, certeza que isso foi bom para você. Te engrandeceu como profissional. Você acaba se tornando um profissional coringa, né? E outra, você conhece tudo. Se alguém te perguntar, mas por que que é feito aquilo lá naquele outro setor lá? Você fala, é por tal motivo. Você domina esse conhecimento. Fantástico isso. E são poucas empresas que dão essa oportunidade, né? De que você tenha essa rotatividade de departamentos. Bom, então hoje o conhecimento é considerado, sim, o bem mais valioso da organização e faz com que as estratégias competitivas sejam diferenciadas quanto mais capacitada for sua equipe. É, a informação e o conhecimento são armas termonucleares competitivas da nossa era. Ó, o conhecimento é mais valioso e poderoso do que os recursos naturais. Grandes indústrias ou poupudas contas bancárias. Então, está dizendo que esse conhecimento vale mais até do que o dinheiro que uma empresa pode ter. Em todos os setores, as empresas bem-sucedidas são as que têm as melhores informações ou as que controlam de forma mais eficaz. É isso aí. Então, informação é sucesso. Vou dar um exemplo com um time de futebol, né? Você pega, ano passado surgiu um time aí na Série A do Campeonato Brasileiro chamado Mirassol. O investimento financeiro dele era cerca de um décimo de um time tradicional. E como que ele conseguiu um resultado tão bom? Como que ele conseguiu ficar liderando as primeiras colocações do campeonato? Informação.
e competência dos profissionais que estavam atuando lá. Então, mesmo você tendo uma equipe mais barata, você conseguiu entregar mais do que equipes caríssimas. Isso é tirar leite de pedra? Não. É ter na tua equipe pessoas que conseguem fazer mais com menos. Então, são pessoas que detêm esse conhecimento e conseguem te entregar esse resultado, tá? Alguém conhece alguma coisa de futebol aí, meninas? Zero, nada. Zero. Tá Você fala, ai, bem. fala o nome de sei lá quem de algum time. Conheço ninguém, só conheço o Neymar porque ficou famoso, nem sei pra qual time ele joga. Ai, Eu ai. conheço poucos. Ah, Fran conhece, olha lá. Maiara já não curte. Fran, esse exemplo que eu dei do Mirassol é uma equipe super modesta, né? Tem um estádio pequenininho, eles foram parar na Libertadores. Eles Sim, vão jogar Libertadores esse ano. É um feito, assim, é uma coisa que durante anos não aconteceu. Muitas equipes, a Ponte Preta, por exemplo, foi fundada em 1910, nunca foi. Aí o time é fundado recentemente e consegue isso, né? É um feito histórico. Por quê? Por conta dos profissionais que estão atuando lá e que são diferenciados. Tanto é que acho que eles venderam 10 ou 11 jogadores porque foram assediados. O pessoal caiu matando. Pode ser que esses jogadores em outros times não entreguem tanto quanto. Por quê? Porque a gestão da humildade, de ser todo mundo igual, não tinha nenhuma estrela que se destacasse demais, e a capacidade dos diretores, dos gestores, fez com que o time virasse, o time deu certo. Então, casos assim mostram que, às vezes, a empresa pequena pode se destacar perante uma grande, se ela tiver essa capacidade de gestão. E quem faz essa diferença são as pessoas, tá? A Juliana falou que não entende, mas lembra desse caso do Mirassol. É um time amarelo e verde, né? É, a Fran que conhece um pouco mais de futebol aí, ela disse que acompanhou. Foi até. Ninguém falava desse time quando começou o campeonato. Era um dos cotados a cair para a segunda divisão. E aí ele acabou conseguindo um feito histórico. Sensacional, bem né? isso. Verdade. Você Foi torce bem para isso quem, mesmo. Fran? Só para saber. Eu torço pro Cruzeiro, porque eu sou mineira. Oh, mineira. Legal. Minha esposa torce para América de Minas. Ah, olha. Ela torce pro Coelho. Ela é mineira também. Ai, Legal, legal. legal. Mais uma mineira aí. Você é de onde? BH? Não, eu sou de uma cidadezinha no extremo norte de Minas, mas não chega a Legal. ser ali pro sul, não. Minas tem tanta cidade que é difícil até conhecer todas, né? É, verdade. Mas eu tô É, mais ali próximo à divisa com a Bahia já, sabe? Aí eu sou legal, considerada uma baianeira que fala. legal. Como chama a cidade? É, chama Ninheira. É próximo à cidade de Montes Claros. Montes Claros eu conheço. Ninheira, Ninheira. Isso, Ninheira. Legal, legal. Olha, não conhecia. Essa eu nunca tinha ouvido falar. A gente vende, a empresa nossa lá, a gente vende bastante para. A gente participa de muita licitação, a gente vende para muita cidade em Minas. E algumas eu nunca tinha escutado falar, e a gente conhece por conta disso, né? De participar dos processos. Mas a sua eu não conhecia ainda. É Legal, que é uma cidadezinha pequenininha mesmo, sabe? legal. Minas é o estado brasileiro que mais tem cidades, mais tem municípios, né? Bem A isso Gabriela, mesmo. é isso mesmo, né, Fran? A Gabriela Isso. falou que amo minha família e ela, todo mundo de Minas, região norte. Olha lá que legal. Se a gente, a minha avó era mineira também, tá? É, todo mundo aqui tem um pé em Minas, acho. Pessoal, a frase de Thomas Stewart, então, essa aqui de cima, né, falando desse conhecimento que é tão valioso e poderoso, é, demonstra que a nova riqueza das organizações é justamente esse capital intelectual. Então, eles batem muito nessa tecla de que quem faz a diferença são as pessoas. E é verdade. Bill Gates, Jeff Bezos, né? Se a gente começar, dá para listar aí as pessoas que realmente fizeram a diferença. Ah, o cara é milionário, nasceu em berço de ouro, beleza, mas ele podia ter enfiado todo o dinheiro pelo ralo, né? Poderia ter perdido tudo. Não, a inteligência, esse capital intelectual fez com que eles expandissem o dinheiro da família. Não é o caso do Bill Gates, né? Os outros sim.
Bom, a nova riqueza das organizações, então, passa a ser esse capital intelectual. A Ranisa está digitando alguma coisa também? Não, a Ranisa chegou agora. Legal, Ranisa, seja bem-vinda. Bom, tem mais dois estudiosos aqui, Chris Argyris e Donald Schoen. Eles falam que a aprendizagem organizacional ocorre sempre que o grupo produz um movimento de mudança, com o objetivo de adaptar-se melhor ao ambiente externo e interno, que resulta em melhoria de desempenho. Então, sempre que você tenta qualificar o grupo, você está fazendo esse movimento de melhoria de desempenho. E quando ele fala aqui de ambiente externo e interno, vocês vão lembrar lá do primeiro módulo, gente. Análise SWOT. Ambiente interno é o que está sob a nossa batuta e que pode ser melhorado, alterado facilmente, porque está dentro da organização e às vezes nem tão facilmente assim, porque depende de dinheiro, depende de muito esforço. Agora, o que está no ambiente externo, a empresa tem que se adaptar, tem que se encaixar, porque não é ela que dita as regras vêm de fora para dentro. Por exemplo, a mudança tributária. Vai cair como uma bomba em algumas empresas que não se prepararam para isso. É ambiente externo afetando o ambiente interno da minha organização. Tá? Bom, é, esses dois estudiosos, gente, que a gente citou anteriormente, eles são considerados pais do conceito de organização que aprende. E, de novo, torna a falar, não é a empresa que aprende, são os colaboradores que estão lá. E quando você faz isso se tornar cíclico, acontecendo o tempo todo, a equipe sempre vai estar em busca de novos conhecimentos e de aprimoramento. Vocês já ouviram falar de melhoria contínua? Rosena, não cai na prova, fica tranquila. Se caísse, estaríamos lascados, né? Melhoria contínua, gente, vem da escola do Toyotismo e vem do Lean Manufacturing, que é em produção enxuta, né? A ideia da melhoria contínua é sempre você tentar aprimorar alguma coisa. E para aprimorar, precisam ser inseridos novos conhecimentos. Senão, se eu já usei todo o meu conhecimento para fazer o melhor que eu podia e eu não receber mais conhecimento nenhum, eu não vou conseguir essa melhoria contínua, vai parar uma hora de melhorar. Então, quando a empresa que a gente trabalha tem essa cultura de melhoria contínua, eu sempre vou ter que capacitar pensando em extrair melhores resultados ainda do que eu já tinha, tá? E Toyotismo, que é a metodologia utilizada pela Toyota na produção, sempre buscou isso, e a Toyota é uma empresa japonesa, os japoneses são feras nisso, e para objetivar sempre resultados melhores. Tá? Bom, se alguém quiser falar, fica à vontade, gente. Agora nós vamos falar de dois termos que esse sim caem na prova. A Rosana estava preocupada, já não está mais, né? Bom, numa organização, então, gente, o conhecimento não pode ficar limitado a algumas pessoas. Ele tem que ser difundido. Precisa estar disponível para ser disseminado. Na última prova caiu essa palavra para o pessoal do segundo módulo, o pessoal não lembrava o que era. Que ele seja distribuído, tá? Que ele seja pulverizado dentro da organização. E aprendido por todos, então. Aí, gente, entram dois conceitos. Esses dois japoneses aqui, Nonaka e Takeuchi, eles são dois teóricos de administração e eles falam que conhecimento tácito é o que estava na cabeça das pessoas. E esse conhecimento tácito precisa ser transformado em conhecimento explícito, que é aquele que pode ser ensinado. Vamos entender isso. É meio complicadinho isso aqui. Conhecimento tácito, o que é? Está aqui a explicaçãozinha, né? O termo tácito tem origem no latim, tácitos, que significa não expresso por palavras. Então quer dizer que é um conhecimento que não foi aprendido por livro, foi escrito em lousa. Dessa forma, o conhecimento tácito é aquele tipo mais difícil de ser formalizado e transmitido às outras pessoas. Olha lá, eu não consigo colocar no papel para ensinar. Então ele está muito relacionado, gente, com habilidade.
com o saber fazer, certo? Ele está relacionado às experiências, à visão de mundo e às práticas de determinado indivíduo. Meninas, quem cozinha bem aí? Alguma de vocês sabe fazer? Eu cozinho. Aí, é legal. Maiara faz bolo de cenoura. Sabe fazer? Sei, mas não gosto muito não, porque é difícil de acertar o ponto de um bolo de cenoura. Eu faço pão. Pão eu sei fazer. Então, vamos lá. Então, o conhecimento tácito que você tem de fazer bolo de cenoura não te leva a ser uma especialista na fabricação desse item, certo? Já Certo. o pão, você precisa olhar a receita ainda ou você já faz só de... Tem algumas receitas que eu sei de cabeça, mas tem outras que eu preciso, eu preciso dar uma olhada ali para ver as quantias certinho. Mas tem coisa que você já faz de cabeça. Sim, E se eu te perguntar assim, Mayara, me ensina a fazer, sem você olhar em lugar nenhum, esse que você já sabe fazer, você consegue ensinar fácil? consigo. Isso é transformar conhecimento tácito que está dentro da sua cabeça, que você aprendeu na prática, em conhecimento explícito. Você conseguir passar essa informação de como fazer. Então, o que que você está fazendo? Você está convertendo o conhecimento tácito, que é uma coisa que você domina, e difundindo isso para outras pessoas, transformando isso em conhecimento explícito. Você vai ensinar como fazer para ter a mesma habilidade que você. E é uma coisa difícil Uhum. isso, entendeu? Então, o conhecimento tácito é aquilo que você domina. Muitas vezes você nem estudou sobre aquilo, mas você sabe fazer. É o caso do menino que eu falei para vocês da quinta série lá. Ele sabia fazer. E aí, e como ele repassa essa informação de como ele executa isso, né? Essa é a maior dificuldade que os dois teóricos aí afirmam, de transformar isso em coisas ensináveis. Dirigir, quem dirige aí? A Rosana também faz bolo, olha lá, também cozinha. A Juliana também, legal. É, esse domínio que vocês têm sobre essa arte de cozinhar e que eu não tenho, já deixo claro, né? É uma pena, mas eu não sirvo para muita coisa na cozinha, faz com que vocês tenham é, esse conhecimento tácito, que são coisas que vocês sabem fazer. Eu, por exemplo, eu sei fritar ovo, né? Eu sei fazer miojo. Todo mundo sabe fazer isso. Que raio de conhecimento tácito eu tenho? Um conhecimento tácito que não serve para muita coisa. Agora, eu tenho outras habilidades em outras áreas. Eu consigo fazer uma planilha do Excel para resolver algum problema com facilidade. Então, essas habilidades, até meus alunos perguntam assim, professor, mas como que você chegou à conclusão que tinha que ter isso na planilha? Porque fazer a planilha, se eu der os dados que vão entrar na planilha, o pessoal consegue desenvolver. Agora, como você teve ideia de dispor os dados desse formato, de colocar nessa ordenação, de fazer com que tivesse esse tipo de filtro? Aí eu falo, aí é mais complicado, gente. Vem um monte de informação aqui na minha cabeça, eu junto tudo isso e consigo colocar. E se eu falar para vocês que eu não tenho receita para fazer isso, e é difícil mesmo, eu não consigo ensinar para eles esse start do que é importante para você linkar na montagem inicial de uma planilha, né? É difícil ensinar isso, apesar de eu ser professor. Agora, ensinar a executar uma planilha que está ali, um modelo para eles fazerem, aí para mim é tranquilo, né? Então, tá aí a diferença de tácito para explícito. O tácito, então, você aprende com a vida, na marra. E o explícito, a gente vai aprender na escola, né? O tácito, aprender a dirigir, que eu ia falar, né? Vocês muitos de vocês já devem ter habilitação. A gente faz aula na escola, mas os macetes e, vamos dizer assim, o dirigir realmente, né, no dia a dia, a gente aprende na prática. E isso é conhecimento tácito. Você vai lembrar que você tem que olhar naquele cantinho do retrovisor quando você vai fazer uma manobra. Você vai lembrar que você vai ralar a roda se você chegar muito perto da guia, e você começa a ter noção do tamanho do seu carro. Isso é conhecimento tácito, né? Já o conhecimento explícito, vamos ler o que está escrito aqui, ele vem do latim e quer dizer declarado, ou seja, é aquele que pode ser formalizado e compartilhado com outras pessoas a partir de textos, imagens, infográficos, vídeos, entre outros materiais.
Trata-se, então, de conteúdo claro e formal e pode ser transmitido e transferido para mais pessoas. Eu vou voltar na cozinha. Quando fala na receita, eu tenho uma raiva disso, gente. Sal a gosto. Isso, Sim, sim. Explica pra mim. Ai, coloca de acordo com o seu coração. Meu coração não sabe quanto que tem que pôr. obrigado, obrigado. Então não sou só eu que tenho desespero com isso. Gente, dá Ai, ai. errado sempre. Nunca dá certo. É sempre ou fica muito salgado ou fica sem sal, né? Sim. E- então, esse sal a gosto é o conhecimento tácito. A pessoa que manja de cozinha, ela sabe o quanto vai ficar bom. O quanto vai ficar bom de açúcar, o quanto vai ficar de sal, o quanto que fala assim, 3 colheres de sopa, né? Beleza, aí eu tenho a medida. Agora, sal a gosto, lascou. Não existe isso. Teria que ter uma quantidade, né? E que você não vai provar um negócio cru ali ainda. Eu não, Uhum. não me dá, não me apetece, né? Ô, professor, você já viu aquelas receitas que a pessoa vai lá e fala assim, ai, põe um punhado disso aqui. Boa. Quanto é isso aqui? Eu não sei quanto é um O, punhado. exato. E sua mão foi menor que a minha, né? Quanto que Então, eu vou colocar a mais? Realmente essas coisas, gente, é conhecimento tácito. Minha avó, por exemplo, minha avó paterna, faleceu há muito tempo já, ela fazia uma limonada que eu nunca vi igual. E o que que ela usava? Limão, espremedor, açúcar, só. Mas ficava sensacional. Eu nunca mais tomei uma limonada daquele jeito, nem em casa de suco, gente. O que explica? Né? Eu tentei fazer do mesmo jeito que ela, não ficava igual. E esse domínio por essas artes é o conhecimento tácito. Isso está muito relacionado à arte também. Alguém toca violão, toca algum instrumento musical aí na turma? eu toco violão. Ó, você faz de tudo, menina. Ah, eu faço, professor. Eu sou uma menina das artes. Estou em Ca- administração, mas eu sou uma menina das artes. Caramba, que legal. Ah, esse dom você desenvolveu sozinha ou precisou de escola? Não, eu estudei quando eu era criança. Lá, uns 9 anos, eu entrei no Conservatório de Guarulhos, aí eu fui estudando por lá. Ah, olha que legal. Então, é possível ensinar o conhecimento tácito? Sim, É dá para possível. ensinar. Exatamente. Apesar de ser mais difícil, é possível. Só que se eu fosse fazer a aula igual a Mayara fez, que eu já fiz, não deu certo, porque eu não tenho habilidade nenhuma. E aí o professor falou assim, Rodrigo, não é para você, desiste, né? Nossa, Porque eu não sério, eu tenho, sairia abaladíssima se o professor falasse isso para mim. mas foi melhor, viu? Desencanei e falei, deixa quieto, não é para mim, né? É igual cantar. Eu vou querer cantar. Beleza, tem voz para isso? Você tem dom? Não tem. Então, deixa para lá, né? Então, a Mayara fez a aula e tem aptidão para o negócio. E deu certo. Obviamente que dá certo. Então, nem tudo a gente consegue aprender. Apesar, claro que a insistência vai te fazer ter resultados melhores, mas você não vai ser um das referências daquela área, ou que vai se destacar, ou que vai receber elogios por aquilo. Talvez você seja só um participante, né? Cantar conta, gente? Lógico que conta. A Ranisa canta, olha lá que legal. A Rosena falou que suco de vó não tem receita. Tá vendo só? Gabriela falou sim. Caixa de guerra, alfaia, berimbau. Olha só quanta coisa. Eu não sei o que é caixa de guerra. É algum instrumento de percussão, acredito eu. É caixa, é caixa, caixa. Caixa Legal. de maracatu, né? Tem a caixa Olha de. que legal. Eu sou envolvida com arte, com cultura, com música. Que legal. Mas Parabéns. também minha voz é péssima, tá? Tamo junto, então. Eu só E, canto no mas, banheiro. Eu mas eu não não vou sei passar tocar aqui. nada dessas coisas, gente. Não sei nada, nada. Eu sou péssimo. Eu adoro música, mas eu não sei tocar, né? Bom, acho que ficou bem claro aí que a Ranisa falou que é uma diva. Acho que ela estava falando da Maiara, né? Que sabe fazer tudo. Deve ser isso, se eu entendi bem aqui. É, foi. Ai, Foi gente, vocês isso, estão me né? ouvindo? Foi. Então, estamos sim. Obrigada. É que a Rita fez de tudo. A Maiara e ela tem 21 anos, se eu não me engano. É isso? Isso Gente, é aí. quase a minha Isso idade. Eu aí. sou um pouquinho mais nova.
Legal. Você canta então, Ranisa? Ai, gente, eu canto. Foi a única coisa que assim eu aprendi. Ótimo, é alguma coisa. Eu não tenho É ar, alguma coisa. eu não sei fazer arte nenhuma, eu não sei tocar nada, nem Eu cantar. gostava de desenhar também, mas aí eu parei com o tempo. Legal. Mas Então, também nunca fiz aula. Professor, legal. Vocês percebem que está muito relacionado a dom, então, sim. né? Sim. Professor, esse uma ênfase aí, o conhecimento explícito, né? Isso. Ele está voltado, então, à técnica, o aprender a fazer ou o sujeito? Vamos lá. Eu tinha já preparado um conteúdinho aqui para mostrar para vocês, dois linkzinhos. Porque às vezes Aqui, eu ó. tenho dificuldade, por isso que eu estou, Não, tem que perguntar mesmo. né? E não é fácil isso aqui. É, Olha a diferença aqui, gente. Conhecimento explícito. Ele é formal, ele é estruturado, é documentado e facilmente transferível, certo? Exemplos: manuais, procedimentos, dados, livros e certificados. Então, o que está relacionado ao conhecimento explícito é o que a gente aprende no formato escola mesmo, no formato livro, professor, e em insistência, em resolver o mesmo problema 10 vezes até aprender, igual a gente fazia com regra de 3, né? Não, não aprendeu, vamos fazer de novo. Fórmula de Bhaskara, fazia 10, 20, 30 vezes até decorar. Esse é o conhecimento explícito, certo? E olha lá, é o saber técnico, ok? Já o conhecimento tácito, ele é intuitivo e baseado na experiência. Então, esse aqui é o saber fazer, que está misturando habilidade e comportamental. O saber técnico está relacionado ao conhecimento do chá, ok? Quando eu falo chá, vocês sabem que é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, né, gente? Sempre que eu falar o chá é o CHA, né? Não é chá de bebê. Bom, então vamos lá. O explícito é o que se aprende através de livros, de manuais, de orientações, de roteiros. E o tácito é aquele que dificilmente vai ter um roteiro, vai ser baseado na experiência mesmo. Ele é difícil de articular ou codificar, reside na mente. Por isso que eu perguntei o sal a gosto. Vocês sabem o quanto colocar, né? É o tal do gut feeling, a intuição. Então, eu vou resolver isso aqui. Tá, vou fazer desse jeito que eu acho que vai dar certo. E dá certo. A Então, é famosa fé. intuitivo. Oi? A famosa fé. Isso, exatamente. Vai Vai na na fé fé. que dá certo. É bem por aí. E não é só fé, obviamente, né? Mas é que você já passou por isso em algum momento. Você fala assim, vou repetir que vai dar certo, tá? Já o tácito, então, ele vai ser esse que dificilmente vai ser escrito. Aqui tem dois termos, gente, que a gente até falou na aula passada, hard skills e soft skills. Eles não são a mesma coisa que conhecimento tácito e conhecimento explícito. Eles, em algumas coisas, eles podem não bater diretamente, mas quase sempre o conhecimento explícito ele está relacionado a hard skills, que é o que a gente aprende na escola, que são habilidades técnicas específicas adquiridas por estudo formal, certo? Ou prático. A ETEC, por exemplo, é a forma técnicos. Então, tem muita aula prática, mas que vai ensinar o fazer. Então, são mensuráveis e tangíveis. O quanto eu conheço de alguma coisa, dá até para falar, né? Ele conhece tudo sobre determinado assunto. Ele conhece 80% sobre determinado assunto, e assim vai. Exemplos: proficiência em Excel, em idiomas, programação, em operar um maquinário. Ele domina a operação daquele maquinário. Essa é a medida que a gente consegue falar, né? Então vamos lá. Comparando hard skill com explícito, que eles estão relacionados, as hard skills são, em sua maioria, conhecimentos explícitos aplicados, certo? Já o tácito está sempre relacionado a soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais e sociais. Por exemplo, liderança, comunicação, empatia, adaptabilidade, as coisas mais difíceis de ensinar. Eu vou ensinar vocês a serem bonzinhos. É fácil isso? Boazinhas, né? Que só tem menina. Como que eu ensino alguém a ser do bem? É difícil isso.
né? A gente tem isso dentro da nossa casa, mas tem, não sei se já ouviram falar assim, isso aí já nasceu ruim. É da pessoa, tá nela, né? Aquilo lá é uma peste, né? O que que a gente percebe? Que mesmo educando, a pessoa tem traços característicos que dificilmente vão ser mudados. E essas são as soft skills que vocês carregam com você. Esse engajamento que a Mayara tem em fazer de tudo, né? Estudar em, em duas frentes ao mesmo tempo, tal. Isso não é todo mundo que tem. Raríssimas pessoas têm isso. Essa vontade de fazer, de querer ser, de crescer, né? É uma soft skill. E é conhecimento tácito. É uma coisa que está nela, né? E isso vai fazer a diferença para a carreira dela. Você pode ter certeza que sim. Dá para perceber já. A gente conversando aqui sem ver a carinha dela, a gente já sabe que é uma pessoa que dificilmente larga o osso e que vai se dar bem, né? Ela se dedica. E essa dedicação é uma das coisas que estão aqui na soft skill, tá? Bom, deixa eu mandar esse trechinho aqui, gente. Ele é interessante. Na prova do semestre passado, embora não esteja no conteúdo, caiu soft skill e caiu hard skill. Lembrem sempre, hard é relacionado a pesado. Hardware é a parte física do computador. E software é a parte da programação. Então, aqui é soft skills e hard skills. Então, o hard é o conhecimento obtido em escola, com material, com livro. E o soft skill é aquele que vem da nossa natureza, que vai seguir com a gente. Tá? É o saber o quanto de sal colocar quando está sal a gosto. Deixa eu copiar aqui, mandar aqui para vocês. Aí. Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, não falta muita coisa, tá? Fico com dó de vocês. Bom, aqui ele fala, dando um exemplo sobre o tácito e o explícito. Olha lá, na cabeça da moça aqui, a receita para sair o pudim, né? E ela está tentando repassar isso para a colega aqui. Então, imagine a seguinte situação. Em uma cidade interior, a doceira Fátima faz bolos, doces, compotes e biscoitos amanteigados como ninguém. A sua fama se espalhou por toda a região. Algumas pessoas pediam para que ela ensinasse a preparar, e ela percebeu que gastava muito tempo ensinando individualmente as receitas a cada um que lhe pedia. Então pensou em criar uma forma mais dinâmica para compartilhar seus segredos culinários, ou seja, o seu conhecimento tácito. Então, esses segredos culinários são relacionados a esse tal do conhecimento tácito, que é o saber fazer sem ter manual. E um dia ela pediu ajuda para o sobrinho, que era muito experiente em criação de conteúdo para a internet, e eles fizeram uma gravação de um vídeo onde ela poderia apresentar de forma detalhada as receitas, ingredientes e o passo a passo de como fazer aquele bolo, otimizando seu tempo e ao mesmo tempo tornando suas receitas disponíveis para um público muito maior. Aí são os influencers, né? É, Dessa forma, o que ela sabia pôde ser compartilhado. Então, nesse caso, ela conseguiu converter em vídeo o conhecimento tácito em conhecimento explícito para ser repassado. Isso é legal. Esse compartilhamento, então, gente, de informações em uma empresa faz com que você consiga ter resultados muito melhores, né? Entrou uma pessoa na nossa equipe e ela tinha uma dificuldade de timing. A gente estava ali bitolado para terminar um processo que precisava encerrar em 15 minutos. Ela vinha, Rodrigo, eu estou com dificuldade aqui nessa parte do orçamento, eu não estou sabendo o que colocar aqui. Eu falava para ela, para que hora você precisa entregar isso? Não, é para as 11 horas. Então, deixa eu só terminar isso aqui que eu estou fazendo, que eu preciso entregar até as 9 e a gente já senta e conversa. Ela não sossegava, ela ficava desesperada. 5 minutos depois ela voltava. Só me fala isso aqui que eu consigo fazer sozinha. Resultado, não deu certo. Ela não encaixou na equipe. E esse timing, ela não conseguiria adquirir isso de uma forma rápida. E estava nos atrapalhando, toda a equipe. Então a gente precisou desligar a pessoa porque ela não tinha paciência em esperar para aprender. É cruel,
mas a gente não tinha como absorver essa obrigação de ensiná-la sempre que ela tinha dúvida. Não deu certo, né? Então, não é que a gente não queria compartilhar a informação, é que esse compartilhamento faz muito bem, desde que ele seja feito de uma forma controlada e dosada para que todo mundo, para que a equipe toda crie essas características. Entrou outra pessoa no lugar, a pessoa já tinha esse timing. Então, embora ela tivesse dúvida, ela segurava e aí ela segura, tá lá até hoje. Ela sabia o momento de perguntar. E quando perguntava, gente, ela anotava uma característica também. Ninguém pediu para ela fazer isso. A anterior, ela não anotava, então ela tinha sempre a mesma dúvida. A dúvida era recorrente. A pessoa nova que entrou, ela desenvolveu essa capacidade de se organizar dentro do que ela estava aprendendo e deu muito certo. Então, cabe também, não é só ensinar, cabe também a pessoa que está aprendendo saber como gerir essa informação que ela está recebendo, tá? Bom, aqui fala que cada vez que entrasse um novo funcionário, um profissional teria que parar o seu trabalho para ambientar essa pessoa. É justamente o que eu estava falando. Pensando nisso, muitas empresas usam recursos para facilitar a aprendizagem sobre a própria organização, transformando o conhecimento tácito em algo explícito. Então, tem métodos para fazer isso. Um dos métodos é acompanhar o profissional durante um tempo. Ficar junto sem fazer nada, só observando. E ele vai aprendendo. E aí vai perguntando, sem fazer com que o fluxo do trabalho seja interrompido. Tá? Bom, que recursos podem ser utilizados para transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito? O cara que tem uma baita experiência na empresa numa função, passar para alguém que está começando. Aqui tem alguns exemplos, gente. Um curso na rede interna, na intranet. Intranet é a internet dentro da empresa, fechada, né? Um manual sobre ambientação, contendo informações sobre a empresa, e aqui no caso faz parte da integração do colaborador. Um folder com resumo sobre a empresa, um vídeo de boas-vindas, tudo isso faz com que a pessoa não se sinta um peixe fora d'água, né? Então, vale ressaltar que isso não substitui a conversa do novo colaborador com o seu gestor, mas vai ajudar a pessoa a entender mais sobre a empresa e facilitar esse dia a dia de integração, tá bom? Que fatores dificultam o processo de aprendizagem na organização? Burocracia na administração. Então, é comum que os dirigentes desenvolvam pensamentos e visões fragmentadas e não encorajem seus funcionários a pensar por si próprios. Então, é mais ou menos assim, você tem que pensar igual eu, e aí vai dar tudo certo. Um gestor quer que ele tenha no setor cópias do pensamento dele, só. Ele não quer que ninguém pense diferente, pense fora da caixinha. Isso vai fazer com que você dite o comportamento, isso é péssimo, tá? Bom, medo de errar e ser punido. Tem empresa que pune, grita, que faz com que a pessoa se sinta mal, faz a pessoa chorar quando ela erra. Isso faz com que a pessoa se recolha e perca a vontade de criar, né? Isso é péssimo também. E dificulta a criação desse conhecimento tácito nas pessoas que ainda não o detêm. Distância entre o discurso das pessoas e aquilo que realmente elas fazem. Isso aqui é péssimo, gente. Frequentemente a gente encontra gerentes que defendem autonomia, tomada de decisão, mas no dia a dia eles não deixam ninguém inovar, que não sejam eles, não deixam ninguém criar e se sentem como ameaçados ao padrão normal de suas atividades. Então não inventa moda, para com isso. Faz desse jeito que isso sempre deu certo, não vamos mudar. É assim que é falado. Medo de mudança. É mais fácil fazer como sempre se fez e não correr riscos. Sendo assim, você nunca inova. Aquele processo de melhoria contínua que eu falei para vocês, ele não existe se a gente pensar isso, esse medo de mudança. Então, esses quatro fatores dificultam esse processo de aprendizagem dentro das empresas, tá? Tendências que as organizações buscam para favorecer o aprendizado. Vamos ver quais são esses fatores que são buscados pelas organizações que estão abertas para esse conhecimento. Equipes integradas por profissionais de várias áreas, aquilo que eu falei para vocês das equipes multidisciplinares que a Autoban fez, funciona muito bem, troca de conhecimento é gigantesca.
Redes como intranet ou internet para facilitar a circulação de dados e informações. Hoje em dia, tem muita empresa que treina via web, né? Disponibiliza o link, você entra, você tem um prazo para cumprir aquele treinamento e você tem a obrigação de terminar em 2 horas, 10 horas, depende qual é a carga que você tem. A internet, então, facilita o treinamento. Visão da empresa claramente estabelecida. Vocês lembram de visão, missão? Missão é o que a empresa faz, visão é onde ela quer chegar. E essa visão precisa sempre estar sendo lembrada para os colaboradores, para que eles saibam os caminhos também que precisam ser percorridos por eles, para que a empresa atinja o objetivo. Tá? Cultura organizacional, falamos de semana passada e vamos tornar a falar. Tem que ser voltada para esse incentivo à aprendizagem permanente. Então, sempre vamos fazer com que os colaboradores tenham à disposição um leque de cursos e de treinamentos que possam ser utilizados por eles. Tá? Capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças, isso é ótimo. Pessoas que não se adaptam a mudanças, hoje em dia têm muita dificuldade, porque o mercado é muito dinâmico. Estratégias para aquisição e distribuição de conhecimento. Então, nesse quesito aqui, eu criar formas de que as pessoas saibam onde buscar esse conhecimento, de que forma elas podem acessá-lo. Incentivar a autonomia e flexibilidade, certo? E o autoconhecimento. É o contrário do que estava naquele quadrinho lá em cima, então é fazer com que crie-se um ambiente onde esse autoconhecimento, essa busca por informações seja cultivado. Sistema de recompensas e plano de carreira. Plano de carreira, quanto mais eu estudar, mais eu vou subir, né? Se eu mostrar capacidade para isso. Então, é correlacionado a carreira com a aprendizagem. Então, quanto mais eu aprender, mais capacidade a empresa vai enxergar na minha pessoa e vai investir. Líderes que atuem como dinamizadores e facilitadores das equipes de trabalho e não bloqueadores de sucesso da sua equipe, né? Esse novo gestor, gente, é esse que vai fazer com que as pessoas brilhem, né? Ele não precisa brilhar, ele vai tirar o melhor das pessoas através da sua colaboração, da sua escuta, da sua parceria, e isso vai fazer com que o time brilhe. Esse cara é o raro hoje de encontrar, é o cara que vai fazer com que os outros passam por ele, e ele, vamos dizer assim, ele vai ser um facilitador, fazendo que essas pessoas se destaquem. Aí fala assim, nossa, a equipe daquele cara é fantástica. Ele está fazendo com que a equipe seja fantástica, mas ele não aparece, ele fica oculto, né? Quem vai aparecer são os próprios colaboradores da equipe dele. Isso é demais, né? Esse é o líder. Novas formas de aprender. Bom, estudo pessoal a gente já está bem acostumado, né? Hoje em dia a gente tem facilidade de qualquer coisa procurar na internet e se achar uma fonte confiável, aprender sobre aquilo. Aula presencial, onde um professor compartilha conhecimento com os outros. Tem também trabalho em equipe, onde várias pessoas compartilham conhecimentos umas com as outras, só que é muito utilizado em escola, né? Rede de aprendizagem. Cada pessoa funciona como nó de uma rede, tendo acesso ao conhecimento de todos, compartilhando com eles o que sabe. Não sei se vocês já entraram naqueles... Você procura alguma coisa, por exemplo, o quanto se paga de imposto numa compra internacional? Beleza. Aí você entra, tem uma espécie de um blog, as pessoas vão dando opiniões e falando o que aconteceu com elas, experiências com ela. Então, cada pessoa ali vai trazer a sua vivência para responder aquela resposta. E aí você acaba tendo essa rede de aprendizagem, onde todos vão trocar experiências, tá? De todas essas formas diferentes de aprender que foram apresentadas aqui, gente, qual parece mais eficaz? Tem gente que vai se adaptar muito fácil com a presencial, tem gente que prefere estudar sozinho e tem gente que prefere trocar experiência na rede. Tem certo e errado? Não. Mas alguns itens são melhores para alguns casos. Por exemplo, a gente falou do Duolingo na aula passada. É gamificação. Funciona para todo mundo? Não. Tem gente que não vai conseguir, não vai gostar, não vai se adaptar. Tem gente que vai conseguir aprender através dele.
tá? Então vai muito do pessoa a pessoa. Bom, aqui, gente, vai falar dessas questões, né? Educação presencial, onde as pessoas juntas fisicamente no mesmo local, é mais fácil? É. Se pergunta na hora, tira dúvida, é, já erra ali mesmo, já conserta e assim vai, tá? Um treinamento presencial, então, seria assim. Aqui tem um exemplo. Oficina sobre excelência no atendimento a clientes. Tem um cronograma das 8h30 até as 18h, é um dia de treinamento. Aí começa com credenciamento, recepção, vem a palestra, a importância do foco no cliente. Depois tem um café, depois tem um trabalho em grupo, depois tem a apresentação do que foi feito, almoço, continuação dos trabalhos, projeção de filme. Então, um dia inteiro de treinamento, né? Isso aqui as empresas costumam fazer, esse treinamento presencial, ok? Bom, educação à distância. Nessa modalidade, que é a de vocês, que a gente está fazendo aqui agora, vocês vão utilizar um ambiente virtual e plataformas onde você terá aula síncrona, que é o nosso caso aqui, ou assíncrona, que será gravada e disponibilizada depois. Então, é uma das formas, né? O interessante do EAD é que cada participante traça o seu percurso, e é mais ou menos por aí. Claro que eu estou aqui para orientar, para dizer para vocês os caminhos a serem seguidos, mas tem gente que opta por fazer de outros formatos. Estuda a hora que quer, eu não leio o conteúdo, o outro lê o conteúdo, e assim vai. Aí tem o modelo híbrido, que mistura o presencial com o EAD. Existia esse curso, tá, gente, do ADM. Então tinha aula presencial aos sábados e durante a semana era EAD, igual a gente está fazendo aqui. Então existia um encontro. Nesse caso, então, juntavam as duas coisas. Tem empresa que faz isso também. Tem uma hora de treinamento presencial e o restante você faz em casa, assistindo sozinho ali, se preparando. Aqui vem as terminologias novas que eu falei para vocês que vocês podem estranhar. Storytelling. Alguém já tinha ouvido falar nesse nome? Storytelling. Sim. Você já assistiu algum, Mayara? Você fala tipo TED Talk? Também, isso, é isso aí. O TED é o primeiro exemplo, né? Sim. Ficou muito famoso esse storytelling lá, mas durante a pandemia que a galera ficou tipo, o que você pode fazer para encantar seus clientes? Conta uma história para poder apresentar o seu produto, uma situação, toda essa coisa. É isso aí. A Coca-Cola fez com o Guaraná Jesus, Guaraná Jesus era uma fábrica independente e foi adquirido pela Coca-Cola. Mas a Coca não quis abandonar as tradições e até por força contratual não podia fazer isso. E a Coca-Cola lá no Maranhão, para difundir, o que que ela fez? Ela criou a história da família lá que criou o Guaraná Jesus, mostrou como aquilo era uma coisa cultural e da região, e através de desenho, né, uma ilustração, e mostrou como aquele produto era enraizado ali com a região do Maranhão. Isso é o storytelling. Então você vai, através dessa história, cativar, fazer com que a pessoa realmente se sinta tocada por aquela emoção. A Coca-Cola faz isso com o urso do Natal, né? Ela criou um personagem que faz com que a fantasia seja relacionada ao produto. E quem já assistiu o Luciano Huck na época do Caldeirão, ele contava, quando ele ia contar alguma história, ele mostrava imagens. Por exemplo, ele está falando sobre o descobrimento do Brasil. Aí aparecia Pedro Álvares Cabral, mostrava o carinha vindo ali no barquinho, né? E ele contava de que forma ele chegou. É bem isso, é ser o mais lúdico possível, bem ilustrativo, quase infantil, e fazer com que isso toque as pessoas, né? Então, é a arte de contar histórias. Ela pode ser utilizada no ambiente corporativo, gente, e funciona, né? Então, durante esses treinamentos, tem pessoas que vão ter maior facilidade em aprender dessa forma, desse formato bem lúdico, bem fácil de captar, tá? Portfólio são os trabalhos e atividades envolvidas que são armazenados e é possível acompanhar o processo de evolução de aprendizagem. Alguém já tinha ouvido falar de portfólio? Portfólio educacional? Portfólio de treinamento?
Eu já É vi portfólio comercial. comercial. É o mais usual, né? Mas o portfólio, no ambiente profissional, é, ele facilita esse processo de evolução, de aprendizagem. Lá na empresa a gente chega a fazer, a gente tem uma pasta de procedimentos, de, por exemplo, como elaborar um orçamento. E esse portfólio foi criado em determinado momento e mostra um passo a passo dessa atividade. Então, tem várias atividades naquela pasta, que hoje em dia já é totalmente digitalizada, e que as pessoas, quando têm dúvida, podem acessar e entender como isso foi feito e até sugerirem mudanças e atualizações. Então, a gente vai criando versão. Tem, tem, tem processos que já estão na versão 10, 12. Por quê? Porque foram sendo melhorados com as pessoas que iam tendo acesso e enxergavam falhas no processo, tá? Bom, gamificação é o danado do nosso Duolingo aí que a gente falou e faz com que você receba pontos conforme você vai evoluindo. A criatividade e a interação fazem total diferença. Você praticamente se torna um amigo ali Hoje em dia é app, né, gente? A forma mais fácil de gamificação é app. E isso pode afetar a produtividade e a interação com colaboradores também. É legal fazer gamificação quando a empresa tem essa ferramenta em equipes. E aí você faz com que as pessoas dentro da equipes disputem ali dentro da gamificação para ver quem está aprendendo mais. Não é quem sabe mais, é para ver quem está aprendendo mais. Funciona legal. Também, de novo, ó, a palavra, um ambiente lúdico. Então, o storytelling já usa a estratégia e a gamificação também. Realidade virtual, realidade aumentada já é mais complicado, o investimento é muito alto, né? É, Vamos supor que eu traga. Deixa eu ver se ele dá um exemplo legal aqui. Agora me fugiu a cabeça que eu ia falar para vocês. Esses óculos de realidade virtual, eu vou ter acesso a painéis onde eu posso selecionar itens, né? E isso pode ser acompanhado pelos profissionais da equipe para verificar se a pessoa realmente está conseguindo aprimorar aquela determinada atividade. Aqui ele fala, gente, de equipamentos de hiperrealismo por meio de headsets, telefones, iPad e assim vai, criando um ambiente imersivo, onde eles aprendem uns com os outros em simulações práticas. Eu já vi aplicação disso, só empresa muito grande tem, o Mercado Livre fez um treinamento desse, e aí a pessoa enxergava uma parte do centro de distribuição, e eles precisavam selecionar as ferramentas corretas para cada situação de atividade exercida dentro do armazém. Então, por exemplo, eu preciso separar tal item. Aí eles, em vez de ir fisicamente lá, através dessa realidade virtual, eles conseguiam puxar com a mão, movimentar, indicar onde eles iam atuar dentro daquelas ações que iam surgindo para eles. Então, é uma espécie de gamificação junto com a realidade virtual e que funciona para alguns tipos de treinamento, mas é muito caro. é, Depende de um investimento absurdo e também eu não consigo treinar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Simuladores. Esse aqui é legal, gente, que dá para aprender sem ir para a prática. Então, vamos supor, eu já vi isso aqui no motorista de empilhadeira. Então, a empresa contratou, o cara tem certificado, tem tudo, mas ela queria testar o profissional antes dele ir para a prática. E aí, nos simuladores, eles iam treinando, simulador de empilhadeira. Se a carga caísse, o cara perdia ponto ali, bem interessante. Aqui dá o exemplo da autoescola, né? Piloto também encaixa nisso. É outro que é muito caro. E o coaching, que a gente ouve falar muito hoje em dia, tem coaching aí que não é coaching, que se vende como coaching, né? É uma espécie de um mentor que ele vai orientar a tua vida profissional, vai falar onde que você tem que investir. Até hoje eu ouvi um exemplo ótimo disso aqui. Eu tinha um aluno na ETEC que ele falou, professor, você acredita que eu tô com um coaching e ele falou para eu fazer chinês? Isso tem uns 20 anos mais ou menos. Esse cara tá na China já desde aquela época. Ele foi contra todo mundo. O coaching dele realmente foi muito bom. E ele mora na China, casou com uma chinesa,
ele deve ganhar cerca de uns 30 mil reais, convertendo para reais. O cara tá bem, né? E o que que foi a chave? Ele estava fazendo técnico ainda, fazer o chinês, né? E ele foi contra o que todo mundo estava fazendo na época, que era o inglês. Ele conseguiu uma vaga de emprego que ele trabalhava na Semp, aqui em Cajamar, Semp Toshiba. E aí foi para China e nunca mais voltou. Ficou por lá, né? Mudou a carreira dele. Essa dica do coaching na época, então ele direcionou a carreira dele para se dar bem na Semp. E realmente ele conseguiu isso. O coaching, gente, o papel dele é motivar. Tem coaching charlatão para todo lado, mas tem coaching que realmente funciona. Então, ele motivar e fazer com que você enxergue que aquilo ali vai te dar resultado. E aí você realmente trilha o caminho mais facilmente, né? Bom, aquele resumo falando que todas essas modalidades devem ser enriquecidas com materiais didáticos, roteiros de estudo e itinerários formativos. Então, quer dizer, não é só sair estudando, tem realmente uma metodologia a ser aplicada, tá? Atualmente, os modelos de treinamento e desenvolvimento nas organizações são os mais variados. Pessoal, é importante falar a diferença de treinamento e desenvolvimento. Treinamento é esse pontual, que vai ser um dia de treino, uma semana de treinamento, para melhorar uma questão específica da equipe ou do colaborador. Já o desenvolvimento é quando você vai trazer novos conhecimentos que ainda não eram dominados por aquele colaborador. Não é para melhorar a execução, é para inserir novas ideias na cabeça daquele colaborador. Então, treinar é você fazer para melhorar a execução de um processo. Desenvolver, não. É você estar fazendo. Eu tenho só ensino médio. Rodrigo, nós vamos te pagar uma faculdade de análise de sistema. A gente quer que você vá para essa área. Aí eu estou desenvolvendo, que é uma coisa que o Rodrigo não entendia e que ele vai receber esse conhecimento para que ele tenha uma nova carreira dentro da organização, certo? Então, o desenvolvimento é mais profundo e mais longo, mais demorado. E o treinamento, ele é breve, tá? A ideia, então, é fazer parcerias com instituições educacionais e com empresas especializadas para que a gente tenha esse melhor resultado. Os investimentos em formação de pessoal aumentam cada vez mais, com e-learning, por exemplo. Eu vou até pesquisar aqui para colocar no nosso chat o que é o e-learning. Olha lá, parece um termo tão difícil, né, gente? Mas é aprendizagem eletrônica. Ensino não presencial baseado em tecnologias digitais e internet, permitindo estudar a qualquer hora e lugar através de computadores, tablets ou celular. É o que vocês fazem, tá? Então, se ouvirem esse termo ou cair na prova, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. E o que vocês fazem quando vocês acessam um ambiente virtual para mandar atividade e assim vai. O ponto mais forte dele é justamente a flexibilidade. Lembra da cena que abre a nossa agenda? Quando a empresa investe na formação de seus empregados, eles se sentem valorizados. Então, é para fechar isso aí, gente, a valorização através desse investimento no colaborador. A agenda não é difícil, não tem nada de muito assustador. Acho que mais o storytelling, o e-learning, a gente falar aqui de, cadê? Modelo híbrido, que é o que vai ter o presencial misturado com EAD, com ensino à distância, mas não tem nada muito diferente, assim, que deixa a gente assustado nessa agenda, tá? Conhecimento tácito e explícito é importante. E agora eu vou voltar aqui para falar das atividades, embora seja spoiler, porque é só na sexta, né? Mas eu já vou falar para vocês que essa semana iremos de fichário e debate, tá? Vou mostrar aqui brevemente o fichário, ver todas as aulas, agenda 3, fichário. Bom, inovação, treinamento empresarial, então uma empresa que executa treinamento e ela vai falar que a Move Fest Mobilidade Urbana é uma empresa de médio porte que desenvolve um aplicativo de transporte urbano e soluções de gestão de frotas para motoristas parceiros. Vai falar de atendimento ao cliente, setor administrativo, suporte técnico e marketing. E aí vai contar uma historinha aqui sobre a situação atual da empresa que está passando por problemas, tá? E aí vem um vídeo sobre gamificação, certo? Do Senac.
e depois ele dá a missão. Com base nessas metodologias apresentadas, explique como poderiam ser aplicadas para resolver o problema da MoveFast que está lá em cima. Apresente um exemplo prático de aplicação. Então, é só um exemplo nessa parte 1. E na 2, como suas propostas podem aumentar o engajamento dos colaboradores. Então, você vai explicar o que você colocou na parte 1 e de que forma ajudam a empresa a lidar com a rotatividade, turnover. Turnover. Turnover é a rotatividade de colaborador, tá, gente? Turnover. Mandei no chat aí. Bom, de qualquer forma, ajuda perdão. Como o investimento em aprendizagem pode impactar nos resultados de longo prazo? Então, na verdade, vocês vão dar uma solução e depois responder essas 3 perguntas baseadas nessa solução que vocês apresentaram, certo? Não tem nenhum segredo, assim. Sejam bem criativos, né? E depois o debate nosso, ele vai falar sobre compartilhamento de saberes e justamente aquele tema que nós falamos dos estudiosos, empresas que aprendem. Tem um videozinho de educação corporativa e depois a gente vai para o nosso debate aí. Esse aqui está pedindo 2 comentários no mínimo, tá, gente? Vai falar da Magalu, do Boticário, Tramontina. Então, aqui cabe a vocês colocarem exemplificações que vocês já vivenciaram também ou comentarem as participações dos colegas e comentar as participações dos colegas. Então, coloca a sua parte e depois comenta a de um colega. Tá bem? Pessoal, estou aberto para perguntas para a gente começar a encerrar a nossa aula. Tá tudo bem? Professor, eu não tenho uma dúvida, mas eu queria uma opinião sua. Não sei se eu posso comentar aqui ou se eu posso comentar no privado, que é um pouco. Eu queria falar sobre carreira. Queria um conselho seu sobre isso. Vou parar de gravar. Tá? Vamos lá. Parar a gravação, senão depois o pessoal reclama que o vídeo ficou longo.